Boa noite a todos. Aquelas pessoas que nos acompanham pela internet, nossa boa noite. E que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Recados da noite. Recados da noite. Nós estamos instalados provisoriamente aqui, né? E nós temos uma sala para os dois tipos de passe. Então, o primeiro passe vai ser o tratamento físico e espiritual. E em seguida vai ser o tratamento espiritual. Ok? Então, se alguém estiver fazendo algum tratamento físico e espiritual, logo após a finalização da palestra, naquela salinha ali onde são feitas as entrevistas, vai ser ali. E aí, depois do TFE tem os passes normais, passes magnéticos. Ok? Então vamos à leitura da psicografia da noite. Lembrando que essas psicografias são recebidas em nossa casa durante as reuniões mediúnicas. E a mensagem de hoje, o título é Esculpindo-se. Tal como o grande escultor, o ser humano esculpe a si mesmo, desbastando sua alma, seu espírito, até atingir formas mais belas e harmoniosas. É um trabalho infinito, pois tal como infinitos são os atributos de Deus. Infinito é o caminho a percorrer para alcançá-lo. O homem, em sua caminhada, deve se conhecer e desbastar os defeitos e as falhas de caráter, a serem corrigidos rumo à perfeição moral. O comportamento humano na Terra ainda é pleno de falhas. E o Evangelho é, ao mesmo tempo, a bússola e o mapa do caminho para o céu. O cinzel golpeia o mármore e o fere, mas com a intenção de embelezá-lo e harmonizá-lo. Tal comparação é adequada para entender a dor e facilmente podemos visualizá-la em nossas próprias vidas. Somos, ao mesmo tempo, a pedra e o cinzel. Mas, quando não estamos trabalhando adequadamente nossos espíritos, os anjos da dor e do sofrimento nos visitam. E seu amor divino nos molda e nos faz novamente seguirmos na direção correta rumo a Deus. Muitas lágrimas são vertidas, por certo, mas lembre-se sempre de Deus. Jesus Cristo muito sofreu, sem o merecer por faltas ou resgates, mas sim para coroar de êxito sua missão na terra. Miremos em seu exemplo. Seu Cristo não se intimidou pelo sofrimento, sejamos como ele frente à dor e ao sofrimento. E, ao invés de desespero e revolta, vertamos fé e coragem. Muita ajuda a Deus aquele que se sacrifica pelo bem, pois é bem sabido que uns instantes de sofrimento nos impulsionam muito para a verdadeira felicidade. Tal como o aluno aplicado, vós outros não aceitariam sofrer alguns dias, meses ou mesmo anos para atingirem os objetivos acadêmicos
que perseguem, nada que valha a pena é conquistado sem sofrimento, pois a coroação do objetivo atingido é mais doce quando se olha para trás por um caminho espinhoso. As coisas fáceis envergonham, as coisas difíceis são honrosas. Preocupem-se em deixar tesouros nos céus. O Cristo vos ensinou. E esses tesouros são as luzes cintilantes do sofrimento bem aproveitado. Agradeçam a Deus por sofrer. Tal frase é loucura para uns e profunda sabedoria para outros. Coragem, fé e esperança, meus caros. Ao sofrer, orem muito. Deus sempre responde a um pedido sincero de auxílio. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo os acompanhe. João. Essa mensagem foi recebida na casa no dia 1º de julho de 2022. Então, após essa leitura, nós vamos ao nosso momento inicial, nossa prece, para que nós possamos nos ligar com a espiritualidade e trazer bons fluidos para o ambiente e para o nosso palestrante da noite. Vamos então nos tranquilizando, serenando nossos corações e sentindo nesse ambiente de paz e harmonia a presença do nosso querido Mestre Jesus, da espiritualidade amiga que conduz esta casa, e a todos os nossos irmãos do espaço que se juntam a nós para mais esse momento de aprendizado. Pedimos ao querido Mestre que envolva nosso irmão Carlos, para que ele possa nos trazer aquelas palavras que estamos necessitando nesse momento. Obrigado, Jesus amado, pela oportunidade da reunião. Que assim seja, com a graça de Deus. Obrigado, Dorival. Oi, gente, boa noite a todos, aos que estão em casa também, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, nos proteja, né? Como título, eu gostaria de compartilhar com vocês Ano Novo, Promessas Novas. Por que Ano Novo, Promessas Novas, né? Porque sempre no começo do ano, a gente sempre faz uma programação, né? Vamos ver se eu consigo trocar de carro, vou pintar a casa, vou lavar a caixa d'água, mas eu acho que a primeira da lista é emagrecer, né? Todo mundo comeu bastante nessas festas de final de ano, né? Mas é interessante, porque quando a gente faz essas promessas, não tem como a gente não perceber de que a gente, nessa mesma época do ano passado, a gente também está fazendo essas mesmas promessas. E a gente percebe que alguma coisa a gente não conseguiu cumprir, né? Então, acho que todo ano se repete. Algumas coisas a gente consegue fazer, outras a gente começa, para no meio do caminho. E aí é interessante. Por que será que isso é recorrente? Por que será que isso acontece com todo mundo? E é interessante porque alguns terapeutas, eles trazem algumas informações que são pontuais, sabe? Que é bom a gente ver e aí a gente se identifica. Eu vou até pontuar algumas coisas aqui, compartilhar com vocês, tá bom?
São vários itens, mas eu separei alguns principais. Então, por exemplo, a primeira da lista é esperar da vontade. Não, quando der vontade eu vou caminhar, quando der vontade eu vou me exercitar, quando der vontade eu vou fazer um regime, né? Mas na realidade essa vontade nunca vem. E é interessante porque os espíritos da codificação já falaram, já nos alertaram nisso numa pergunta do Livro dos Espíritos na questão 909, né? Quando Kardec ele pergunta assim, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? Resposta, sim, e às vezes até com pouco esforço. O que vos falta é a vontade. Aí acho que todo mundo tem essa lição de casa para fazer, né? Tem a vontade. Mas não para por aí. Outro item interessante é que eles falam que a gente pensa grande demais. Como assim pensa grande demais? Vamos fazer um seguinte raciocínio. Vamos imaginar, eu vou me exercitar. Aí você compra roupa, agasalho, tênis apropriado e você já quer correr 10 quilômetros de uma vez só. Se você conseguir, não tiver um piripaque no meio do caminho, no outro dia você está travado, né? Todo cheio de dor. Então, na realidade, tem que ser aos poucos, devagarinho, começam com uma caminhada, depois vai prolongando, depois, né, uma corrida leve, e assim para tudo. Para você fazer um regime, para você fazer qualquer coisa, né? Tem que ser aos poucos. Outra dica interessante é não reconhecer o gatilho que te dificulta de você estabelecer um novo hábito, né? Tem até um professor de filosofia, né, o Pedro Caramês, que ele contou numa das palestras dele uma coisa interessante, né? Ele fala assim que ele estava engordando muito, e ele falou, poxa, por que eu estou engordando? Aí ele fala assim que ele chegava, ele é professor universitário e tal, ele chegava à tarde da noite, cansado, com uma mochila nas costas, ele se jogava no sofá. Aí fala, puxa, eu estou morrendo de fome. Aí ele ficava com preguiça de cozinhar. Aí falou, já sei, vou pegar o celular e pedir uma pizza. É rápido, é barato, é gostoso. Só que ele comia 4 pedaços numa tacada só. E o restante no outro dia. Aí engordou, né? Aí ele falou assim, eu não posso me jogar no sofá, eu tenho que chegar, antes de me jogar no sofá, já ir na geladeira, fazer um prato e esquentar. Então, ou seja, a grande dica que ele dá é a gente procurar estabelecer qual é o nosso gatilho, né? Que faz com que aquele seu comportamento ele seja recorrente. Eu, como na minha área de dependência química, que é a área que eu atuo, a gente fala muito sobre gatilhos que disparam a compulsão. Mas, gente, tem gatilho para tudo. Gatilho para os seus condicionamentos, gatilho para a sua ansiedade, para a sua depressão, para a sua irritabilidade. Se a gente perceber qual é o nosso gatilho, aí a gente já começa a estabelecer algumas medidas protetivas. A gente já fica, né, com um pouquinho mais de atenção. Outra coisa também interessante é que eles falam que a gente costuma terceirizar a culpa, que é apontar culpado. Não, eu não faço porque minha mulher não me ajuda, porque o meu marido não colabora, porque meus filhos me atrapalham, porque eu chego tarde, porque o trânsito é complicado. Ou seja, só coisas que a gente não consegue mudar, né? Porque não depende da gente. Então, isso eu acho que todo mundo inconscientemente acaba fazendo. Outra coisa engraçada que eles falam é o auto-engano e o pensamento rígido. Por que auto-engano? Não, quando meus filhos saírem de casa, eu vou ter mais tempo para mim, aí eu vou me cuidar. Não, quando eu me aposentar, aí eu vou estar mais tranquilo, né? Não, quando eu vou ganhar mais, quando eu morar num outro lugar, ou seja, e nunca a gente faz. As coisas vão passando, os ciclos vão mudando, a gente vai deixando para trás e acaba não fazendo. E por que pensamento rígido? Não, eu sou assim porque meus pais eram espanhóis. Então eu herdei esse temperamento, né? Não, eu sou assim porque eu sou do signo de Touro, né? Então essas coisas para explicar a rigidez também acaba dificultando. Mas, pontuando essas coisas que eu achei interessante compartilhar com vocês, no fundo, metaforicamente falando, o Ona Nova é como se fosse uma micro-encarnação dentro de uma encarnação, né? Porque a gente está começando de novo, né? A gente não sabe o que nos reserva, né? A gente espera que coisas boas aconteçam, porque passamos momentos bem tensos aí, politicamente falando, né? Então a esperança é grande, que as coisas ficam mais atenuantes. Mas a gente não sabe o que nos reserva, né? Mas é interessante, porque dá um certo medinho quando você começa a raciocinar.
Aqui na nossa casa, e para as pessoas que estão ouvindo em casa, talvez, não sei se entendem como é que funciona uma casa espírita, nós temos atividades mediúnicas, onde a gente interage com pessoas desencarnadas, né? Para esclarecimento, orientação e tal. E curiosamente, vem alguns casos que faz a gente pensar. Eu já tive 2 oportunidades em que eu estava conversando com espíritos que estavam com medo de reencarnar, né? Que é o mesmo medo que a gente tem da morte, só que às avessas, entendeu? Aí o espírito falava assim, mas eu não quero reencarnar, eu não quero, já mostraram aqui 3, 4 reencarnações, quando vai ver eu já fiz, quando vai ver eu já falei, quando já vi eu cometi, vai tudo se repetir, passa a minha vez, tem tanta gente querendo reencarnar, passa a minha vez para eles, sabe? O espírito analisando, né? Aí eu explico, olha, você não vai cair em paraquedas em qualquer lugar, até estabelecer uma cadeia de eventos, né? E coordenar destinos para que você vá aonde realmente você precisa de ir, precisa reencarnar com determinadas pessoas, talvez seja a única. Talvez para se repetir essa combinação de variáveis pode demorar século, então é a sua vez, não pode perder, entendeu? Já foram 2 oportunidades. Então é interessante verificar que na realidade a gente passa por esse medinho mesmo, mas isso me fez pensar, porque o espírito lá tem uma variável que a gente não tem. Ele tem acesso à lembrança integral. Como esse que eu citei, ele viu que existe um comportamento repetitivo das outras encarnações, que justifica esse medo de encarnar. Então, ou seja, embora eu não lembre, eu tenho também esse comportamento repetitivo, que justificou a minha encarnação e que pode justificar as próximas. Então, qual é esse comportamento repetitivo? Eu preciso conhecer, né? Eu preciso saber qual é esse comportamento repetitivo. E isso também os espíritos já nos alertaram na pergunta 919. Quando Kardec fala assim, eu vou falar com as minhas palavras, tá? Existe uma maneira pela qual a gente pode se dar bem nessa vida aqui e não se meter em tanta enrascada? Falando no nosso popular, aqui no nosso português popular. E os espíritos falaram sim, mas um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, preciso me conhecer, mapear minha personalidade, quais são as minhas tendências, que a gente sabe, no fundo, a gente sabe a tendência. A gente não precisa nem ir numa cartomante para saber como vai ser no futuro e nem fazer uma regressão para saber como vai ser nosso passado. Se fizer o autoconhecimento, já dá para saber onde você pisou na bola e já dá para saber o que te reserva para o futuro, a depender dos nossos comportamentos. Então o autoconhecimento ele é fundamental, né? Mas eu acho que a grande contribuição, ainda fazendo referência sobre as reuniões mediúnicas, é o transtorno da obsessão. Isso é um divisor de águas no Espiritismo. Isso é a grande contribuição que o Espiritismo dá, em termos até de saúde pública, na minha humilde opinião, né? Porque a gente fica preocupado com bactéria, a gente fica preocupado em não sofrer violência no trânsito, né? A gente fica preocupado com tantos perigos e, na realidade, tem um perigo extremamente invisível que interage com a gente nem desconfia e que afeta nossos sentimentos, nossos pensamentos, e são eles responsáveis por muitas das nossas escolhas equivocadas. Se eu tendo ciência e consciência, que é a diferença de conhecer e estar atento, diferença de ciência para consciência, né? Se eu realmente tiver consciência dessa realidade, eu tenho defesas psicológicas, emocionais, mentais, espirituais, para realmente me preservar dessa influência, não é verdade? Mas eu acho que, e inclusive o Espiritismo explica, né? Para as pessoas que falam assim, poxa vida, se existe essa variável, o que eu tenho que fazer para não sofrer essa influência? Conhece-te a ti mesmo. Quais são suas fraquezas morais? A gente tem 3 eus. O eu público, né? O que todo mundo conhece. O Carlão, pô, gente boa, gosto dele, papo legal. O Dorival, pô, um cara comprometido com a doutrina, com a USE, né? Um amigo, cara acolhedor, amoroso. Mas tem o eu privado, que a família nos conhece. Aí eles sabem realmente qual é o nosso comportamento, o nosso defeito de caráter, mas o que pega mesmo é o eu oculto. Esse eu oculto é as coisas que a gente esconde para debaixo do tapete, é as coisas de outras encarnações, é aquela que quando os nossos desafetos de outras encarnações vêm, se aproximam, eles ele não mudou, ele ainda é aquele cara do passado. Você pensa que eu não sei? Entendeu?
Ele continua ainda com aquelas tendências. Então esse eu oculto é uma coisa que realmente a gente não pode vacilar, tá? Mas eu acho que as influências do meio, elas são massificantes, extremamente massificantes. A gente vive um mundo muito interativo, a gente recebe muita informação, e hoje não é só a política que está polarizada, eu acho que a saúde mental está polarizada. Tem muita gente sofrendo de ansiedade e muita gente sofrendo de depressão. Depressão secundária, reativa, não é endógena. A endógena é a deficiência de neurotransmissores, dopamina, serotonina, noradrenalina, que isso é uma doença. Mas a depressão reativa é por conta de muita coisa ruim que a gente deixa entrar e bagunçar o nosso interior. Então realmente a gente precisa estabelecer defesas para isso, né? E essa depressão secundária ou reativa, ela nos provoca, né? Tristeza, angústia, né? Falta de motivação, tem alterações bruscas de humor, que favorece aí o transtorno da obsessão, porque baixa a frequência, né? Certo? E a ansiedade é eu quero no meu tempo, do meu jeito, da minha forma, né? Saúde, trabalho, finanças, família, como é que você consegue estar bem o tempo todo em todas essas ramificações? Então eu posso afirmar, sem medo de errar, que todo mundo é ansioso em maior ou menor grau. Só que a gente precisa trabalhar. Claro que tem ansiedade boa. Ah, meu filho está para nascer, meu parente está para chegar de viagem, eu estou ansioso para ver o resultado do concurso. É uma ansiedade boa, mas a ansiedade tóxica, disfuncional, é que é as coisas que realmente me tiram o estado de relaxamento, que faz com que me trazem uma série de sintomas. Eu até enumerei aqui alguns, sabe? Arritmia, taquicardia, vertigens, boca seca, insônia, né? A pessoa fica roendo o dente, né? Fica roendo as unhas, né? Fica arrancando o cabelo. No trânsito, você vê, olha lá vai um ansioso. Só pelo jeito de dirigir, a gente já percebe quando o cara é ansioso, né? Mas os psicológicos também contam, além dos físicos, né? Que são a apreensão, medo, angústia, sensação de estar no limite, síndrome de burnout. É um nome bonito para uma coisa tão trágica, né? Síndrome de burnout. Eu conheci uns 3 amigos meus que surtaram nessa pandemia, né? Passa por algumas... você vê, começa com quando? Dedicação extrema ao trabalho, porque está todo mundo trabalhando em home office, né? Pensa que é só porque não dirige, está tranquilo, está em casa. Começa muita cobrança, né? Você começa a negligenciar sua alimentação, sua vida em família, porque já mistura tudo. Aversão a conflitos, você começa a ter sintomas físicos, insônia, né? Começa a ter desarranjo intestinal, desinteresse pela vida social, não quer sair mais, não quer socializar, não quer mais encontro com amigo, não quer mais na sua religião, no seu templo, no seu centro, né? Negação dos problemas, né? Porque só o trabalho aqui é importante, foge de qualquer tipo de reunião, despersonalização, que é confusão mental, esquecimento. Qualquer pessoa fazer uma piadinha, uma brincadeira, você já acha que é algo pessoal, já começa a misturar tudo e vai evoluindo. Tristeza profunda, medo, né? Começa a ficar com medo de não atender às expectativas, de ser cobrado, de ser demitido, até chegar no colapso físico ou mental, que é esses sintomas que os amigos meus passaram, né? E aí só um tratamento psiquiátrico, só internação. Mas às vezes a pessoa varia, sabe? Às vezes ela chega no meio do caminho, mas não percebe isso. Mas mais para frente eu vou falar as medidas protetivas para a gente não entrar nisso. Bom, eu gostaria de falar as minhas recomendações, né? Falar das promessas, né? Porque comecei dizendo que a gente tem dificuldade para estabelecer novos hábitos. Os profissionais, eles costumam dizer de que a gente leva algum tempo para estabelecer novos hábitos, né? Então precisa de uma disciplina num determinado momento. Então, por exemplo, se você quer caminhar e tal, você tem que começar a ter essa disciplina. E eles deram uma quantidade de dias curioso, vai de 21 a 66 dias. Então, ou seja, não é numa semana, não é 10 dias. Leva um tempo, né? A gente tem que buscar a saúde integral, corpo, mente, espírito, né? Por que corpo? Eu preciso me hidratar, preciso me nutrir, preciso cuidar. Eu não cuido do meu carro, eu não troco óleo, eu não vejo a calibragem dos pneus, eu não troco correia dentada. Se meu carro não largar na mão, não vai me causar um transtorno na minha vida? O corpo também. Se você não cuidar, ele vai te deixar na mão e vai causar transtorno.
né? A mente, eu preciso tratar a minha mente. É interessante, porque como eu estou sempre conhecendo gente, eu vejo que as pessoas, elas têm uma capacidade extraordinária na sua área de atuação, sabem ganhar dinheiro, mas é uma relação tóxica no trabalho, uma família disfuncional, porque não sabe lidar com frustração, carência, vazio existencial, irritabilidade. Ele tem falta de competências emocionais para realmente você lidar com essas emoções, né? E o espírito não precisa nem falar, né, gente? A gente está numa casa espírita, né? Então, aquilo que a gente consegue dissimular para os outros, elas realmente acabam tirando a nossa qualidade de vida interna, né? Então, para que eu reencarnei? Eu reencarnei para diminuir o meu orgulho, a minha vaidade, o meu personalismo, né? Eu preciso desenvolver competências espirituais, como ser empático, caridoso, solidário, exercitar o perdão. Essas coisas, elas faz parte da saúde integral. Eu posso até não adoecer, eu posso até não pegar Covid, eu posso até realmente cuidar bem do corpo, né? Mas se eu for uma pessoa arrogante, vaidosa e personalista, para a espiritualidade eu estou doente, gravemente enfermo, né? Eu gostaria também de contribuir para mim algumas dicas pessoais que eu gostaria de dar para esse ano novo, né? Começar para sugerir para a gente desenvolver a nossa afetividade. Isso nos protege, sabe, gente? A gente vive um mundo muito interativo, cada um no seu quadrado, e a gente precisa desenvolver mais a afetividade. Isso é uma medida protetiva contra a depressão, contra a angústia. Segundo o Drauzio Varela, melhora até o nosso sistema imunológico. É extremamente importante. A nossa religiosidade, que é isso aqui, né? A gente frequentar uma casa espírita, dá um senso de pertencimento a uma irmandade que nos protege, o acolhimento, as pessoas nos amam da forma como nós somos, né? É uma medida protetiva muito importante, mas a espiritualidade eu considero mais ainda importante, que é eu com Deus. Religiosidade é horizontal e espiritualidade é vertical. O ideal é a conciliação das duas, né? Mas se eu não tiver um alto grau de religiosidade, eu vou na missa, eu me comungo todo domingo, é porque eu sou evangélico, eu participo de encontros bíblicos, vou num centro espírita, dou palestra, dou passe. Tá, mas e como é que é a sua espiritualidade? É zero, entendeu? Então, há alguma incoerência aí, né? Desenvolver a nossa solitude, que é diferente de estar solitário. Solitário é inconscientemente eu estou com saudade de mim mesmo, né? Então eu não suporto o silêncio, o vazio. Eu preciso ligar a televisão, o rádio para parecer que eu estou com alguém, né? E aí eu não tenho um vazio dentro de mim. A solitude é você estar muito bem confortável dentro de você mesmo. É você estabelecer um templo dentro de si mesmo. É você curtir a sua própria companhia. É você... Claro, quando você está com as outras pessoas, você interage, você é pleno, você é amoroso, mas quando você está sozinho, você desenvolve um diálogo interno, você tem um conteúdo até para compartilhar com as outras pessoas, quando eventualmente você estiver com outras pessoas. Desenvolver a solitude não nos é ensinado, é curioso isso, né? Então, eu acho que a gente desenvolver a nossa solitude ela é extremamente importante. E quando chegar alguma adversidade que virá, Jesus já nos alertou para isso, né? No mundo tereis aflições. E você acha que em 2023 não vai ter adversidade? Vai ter, né? Mas entender da seguinte forma, que tudo é dual, tudo tem a sua dualidade. Então, quando o problema chegar, perguntar, você não tem só essa cara feia, não. Mostre-me o seu lado luminoso. O que é que eu tenho que aprender com isso? Que legal essa dica. Você ressignifica. Aí você para de ser reativo para ser proativo. Entendeu? Outra coisa é se realmente chegar de surpresa, como geralmente acontece, tenta improvisar, né? De que recursos eu tenho para lidar com esse problema? Usa a sua criatividade. E nós, brasileiros, somos extremamente criativos. Tá bom? Extremamente criativos, né? E se você tiver em pleno problema de saúde, de drama, de trabalho, de alguma coisa, viva um dia de cada vez. Isso é um lema muito importante na área da dependência química que a gente fala, sabe?
É só por hoje. Então viva um dia de cada vez. A cada dia já basta o seu mal. Jesus falou isso e ela é extremamente emblemático, sabe? Lembrar que tropeçar faz parte, né? Porque, puxa, eu estava fazendo regime, fui naquele churrasco, chufiei o pé na jaca, aí você não quer fazer mais regime? Não, calma, foi um lapso, um momento, volta, se recompõe, entendeu? Eu estava, sabe, estudando meu caráter, estava sereno, estava tranquilo, estava aprendendo a ouvir, a calar, a esperar, mas o cara me fechou no trânsito, eu já xinguei a mãe dele, aí você fica se sentindo mal de ter um comportamento inadequado, porque o Espiritismo dá esse elemento de comparação e fica muito evidente, calma, é um lapso, a gente está muito próximo da origem do que da meta, então nós vamos errar. E nessas longas experiências de tentativa e erro é que gradativamente a gente vai se afirmando no pé, entendeu? Vai ganhando mais autonomia, né? Agora, sabe, você vê, eu pontuei muitas coisas importantes aqui, né? Deixa eu ver o horário aqui. Muitas coisas importantes, né? Então comecei a falar das promessas que a gente faz, que a gente deixa de fazer. Falei aqui sobre as coisas que faz com que a gente não consiga fazer aquilo que a gente se promete, né? Porque espera da vontade, pensa grande demais. Falei dos riscos, né? Dos 3 riscos que a gente tem: risco da encarnação, né? Que são os condicionamentos repetitivos que estão no nosso inconsciente, as influências espirituais, as influências do meio, que joga a gente para essa polaridade de depressão, ansiedade, né? Falei das recomendações para a gente cuidar de uma saúde integral, mente e corpo, ou seja, tudo isso aqui a gente já está ciente. Mas lembra que eu falei? A diferença entre estar ciente e consciente demanda aí um esforço pessoal, um movimento interno nesse sentido. Se eu não estiver consciente, aí eu faço referência àquela afirmação de Jung, né? De Carl Gustav Jung, que é o psiquiatra, psicoterapeuta lá, austríaco. Ele falava assim, que se o seu... até você se tornar consciente ou inconsciente vai conduzir a tua vida e você vai chamar isso de destino. Olha que frase curiosa, né? Então, preciso estar consciente dessas coisas. E para a gente estar consciente, é isso que a gente está fazendo. A gente está se alternando, fazendo uso da palavra, quando às vezes é eu, às vezes é o Dorival, às vezes é o G, às vezes eram os companheiros aqui presentes, que se alternam, a gente faz evangelho em casa, a gente está sempre se lembrando, para melhorar essa consciência das coisas que a rigor a gente já está ciente, né? Bom, tudo bem. Pode ser que a gente não tenha conseguido pintar o portão, limpar a caixa d'água, emagrecer, né? Mas na boa, eu acho que a espiritualidade não está preocupada com isso. Isso é problema nosso. Se eu não cuidar do corpo, eu vou sofrer as consequências. Tudo vai ter consequências. O que eles querem saber é o seguinte: você foi mais empático? Você foi mais caridoso? Você foi mais fraterno? Você aprendeu a calar, a ouvir, a esperar? Foi para isso que nós reencarnamos. Então, eu acho que se a gente fizer um balanço do ano passado, com tantas palestras que a gente ouve aqui no Irmã Mineide, com tantos passos que a gente toma, não é possível que a gente não tenha evoluído um pouco. Claro que evoluiu. E certamente, se a gente continuar nessa pegada, mesmo que a gente não consiga fazer as coisas pessoais que a gente se promete, mas se a gente continuar firme nessa pegada de trabalhar o seu mental, o seu emocional, o seu espiritual, eu acho que a gente vai conseguir realmente desenvolver valores que as pessoas talvez não vão conseguir detectar num primeiro momento, porque não tem aparelho para medir o quanto você é amoroso, o quanto você é paciente, o quanto você é empático, só na convivência. Mas a gente sabe que a gente está bem confortável dentro da gente mesmo, que a gente sente uma certa plenitude, que a gente aprendeu a respeitar o momento de cada um, e quando a gente abre a boca, a gente fala algo que realmente faz sentido para a vida de cada pessoa. E aí a gente está cumprindo a nossa função espiritual. Então que nós possamos fazer novas promessas esse ano nesse sentido, tá bom? Eu agradeço a paciência que todos tiveram e a oportunidade que Deus me concede. Muita paz a todos.
Vamos então fazer a nossa prece de agradecimento ao Mestre Jesus por esse encontro. Jesus, nosso querido Mestre, modelo e guia, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui presentes, ouvindo sobre seus ensinamentos, seus exemplos, e que nós possamos sair desse ambiente fortalecidos em nossa fé, com o nosso cabedal de conhecimento evangélico aumentado, e que possamos realmente não apenas pensar, falar, mas principalmente colocar em prática esses ensinamentos. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga. Que nós possamos retornar aos nossos lares em paz, com muita tranquilidade. Peço também, querida espiritualidade, que estejam conosco nos serviços de passe que se seguirão. Que assim seja, com a graça de Deus.